No vídeo de hoje, eu vou te mostrar qual é o principal erro que as pessoas cometem quando vão montar essa carteira de renda passiva. Eu sou Ricardo Figueiredo, especialista em fundos imobiliários, professor na Finclass, e vem comigo para você não cometer esse mesmo erro que muita gente anda cometendo por aí. Vamos lá, para começar, a gente precisa entender que basicamente a gente separa o universo de fundos imobiliários em dois grupos. O FII de tijolo e o FII de papel. Aqui as pessoas acabam cometendo muitas vezes um erro que eu vou mostrar mais adiante, pode custar muito caro na construção de uma carteira de renda passiva quando você faz uso desta renda no seu dia a dia. É importante ficar esse disclaimer na abertura, antes que vocês já aproveitem o espaço dos comentários aí para tirar conclusões precipitadas. O que eu vou mostrar aqui é um erro comum que é cometido por pessoas que estão fazendo uso da renda no seu dia a dia. Elas montam uma carteira de fundos imobiliários que é incompatível com esse uso. Você não está reinvestindo os rendimentos. Então, fundo de tijolo, fundo de papel. No fundo de tijolo, você tem lá o patrimônio do fundo, é essa barrinha aqui, ó. Eu vou chamar de PL, patrimônio. No ano seguinte, então aqui é o ano 0, aqui é o ano 1. Se você comprou um bom fundo de tijolo, você espera que isso aqui suba um pouquinho, pelo menos reponha a inflação. No ano seguinte, você espera que além desse daqui que ele já teve no primeiro ano, ele novamente traga pelo menos a inflação, tá certo? E assim sucessivamente. O que eu quero te dizer é que a gente espera que ano após ano, o bom tijolo vá repondo a inflação. Não necessariamente é este reloginho. Pode ser que de um ano para o outro, inclusive, caia a depender de condições macroeconômicas e condições do mercado imobiliário. Mas se você tem um bom tijolo ao longo de uma janela de médio e longo prazo, sim, a gente espera que ele, no mínimo, reponha essa inflação. Note que este valor não está saindo no dividendo que este fundo paga, é o patrimônio crescendo. Este imóvel alugado está gerando renda, esta renda corrigindo por inflação, porque é o que prevê o contrato de locação prevê o aluguel seja corrigido anualmente pela inflação. O que acontece no fundo de papel? Fundo de papel com uma carteira aí de qualidade, sem grandes flutuações macroeconômicas, especialmente pensando em taxa de juros. Então vamos tirar essa variável taxa de juros do mercado. Vamos imaginar que a gente está vivendo num cenário independente do patamar de juros. Se a gente está falando de taxa Selic em 8, 10 ou 12% ao ano, a gente está falando de um cenário que ela está estável neste patamar. O PL dele no ano 0 serve como base para o PL do ano 1 e você não vai ver grande variação deste PL lá no ano 1. Lá no ano 2, a mesma coisa. Não vai andar. Não é programado para ser corrigido por inflação o patrimônio. Por quê? Porque este fundo de papel, por exemplo, ele paga CDI mais 3. Carteira média lá, CDI mais 3. Todo este CDI mais 3, praticamente todo, está saindo no dividendo. O patrimônio vai ficar relativamente estável. Então, se é um fundo base 100, você vai ver esse PL ali em 100, 101, 99... 98, 102, mas você não vai observar ano após ano isso ser eventualmente corrigido acompanhando algum indexador, seja a inflação, seja o próprio juro, etc. Porque está tudo saindo no dividendo. Isto quer dizer que estruturalmente o dividend yield do tijolo é menor do que o dividend yield do papel, estruturalmente. Por quê? Porque aquilo que você espera de retorno em um fundo de papel está saindo praticamente de forma integral no dividendo. E até por regra, lembre-se, fundo imobiliário é obrigado a distribuir no mínimo 95% do seu lucro caixa no semestre, sobra muito pouco para o gestor reinvestir e fazer este patrimônio crescer. Ademais, não é incomum a gente observar gestor de fundo de papel distribuir 97, 98, 99% do rendimento, especialmente quando você está em um período em que o indexador está um pouco mais baixo. Então, por óbvio, a distribuição tende a ficar menor e aí ele vai para esse limite de 100% para tentar manter o dividendo mais alto possível ali, o que é super normal, só que sobra menos ainda para reinvestimento para fazer o patrimônio crescer. Fundo de papel, o patrimônio cresce basicamente por
novas emissões. Um fundo de tijolo, se você não tiver a gestão ativa, a venda dos imóveis ali no meio do caminho, o bom tijolo fará com que naturalmente o patrimônio deste fundo cresça. Naturalmente. Aí quando tem a venda, a parte que é lucro, né, o pontilhado que eu coloquei para vocês aqui, a parte que é lucro vira dividendo e vai para o cotista. Mas antes disso, é o racional que eu coloquei na tela para vocês. Então, estruturalmente, o dividend yield do fundo de tijolo é menor do que o fundo de papel. Ah, Ricardo, mas eu tenho um fundo imobiliário aqui de tijolo que está pagando mais que muito fundo de papel aí. Volta aí alguns segundos no vídeo. Estruturalmente, na média da indústria, tá? Especialmente quando a gente observa janelas de médio e longo prazo. Mais uma vez, por quê? Porque quando a gente observar o retorno total de um fundo de papel é basicamente aquilo que ele gera de dividendo. Você vai conseguir incrementar algum ganho de capital se você for eficiente na compra daquela cota. E o que é ser eficiente na compra da cota de um fundo de papel? Comprar com deságio, frente ao patrimonial. Especialmente carteiras de melhor risco de crédito, onde aquele patrimonial tem uma marcação que reflete efetivamente o valor justo daquela carteira. Aí você conseguiria melhorar um pouquinho esse retorno total. Mas vai ser mais difícil você ver carteiras high grade aí com desconto de 10% em relação ao patrimonial. Vez ou outra, raríssimos momentos, pode acontecer uma disfunção de mercado e aí você consegue, mas é bem difícil. Um descontinho de 2%, 3% é mais razoável, às vezes a gente encontra. No fundo de tijolo, o retorno total é o dividendo que ele gera, mas também é essa valorização. Se o mercado tende a equilibrar e pagar pelo imóvel o seu valor justo, a gente espera que a cota de mercado também reflita este crescimento de patrimônio que a contabilidade do fundo está registrando. Ricardo, eu entendi essa parte. Fundo de papel paga mais dividendo, porque todo o retorno dele está saindo ali no próprio dividendo, enquanto o fundo do tijolo é um mix, né, de dividendo e valorização. Mas que erro é esse que a turma que vai montar carteira para gerar renda passiva e fazer uso dessa renda passiva acaba cometendo? Eu montei uma planilhinha aqui com alguns exemplos para vocês para facilitar o entendimento. Eu entendo que com a planilha fica mais fácil, né? A gente observando os números. Então vamos lá. Imagine que você tem lá um imóvel, 400 mil reais. Poxa, faz sentido mesmo, né? Vou ter dividendo maior, isento de IR. Não vou ter a dor de cabeça, né, de ficar administrando o contrato de locação ali. Locatário me ligando no final de semana dizendo que tá com problema na hidráulica, na elétrica. Vou vender esse imóvel. Vendi o imóvel, 400 mil reais no bolso. Valia até um pouquinho mais. Então depois que você tirou os custos da venda, ficou com 400 mil no bolso. E aí você montou a carteira de fundos imobiliários. Só que aí você foi lá e montou uma carteira só com fundo de papel. Por que você montou a carteira só com fundo de papel? Lembra que eu acabei de te mostrar? Estruturalmente, essa turma paga mais dividendo. Aí você falou, opa, é isso que eu quero. Eu preciso desses dividendos para as minhas despesas do dia a dia. Vamos imaginar que esta 400 mil investidos aqui estão gerando uma renda passiva para este investidor ou investidora fictício que criamos aqui, que complementa a renda dele, tá? Não é nem toda a renda dele, complementa. Ele utiliza lá para fazer frente a alguns pagamentos dele, pagar um plano de saúde, pagar escola de filho. No exemplo vocês vão ver aqui. E outras despesas aí do dia a dia. Observe neste exemplo o que eu quis colocar para vocês. Os 400 mil foram investidos numa carteira que hipoteticamente vai gerar 12% ao ano de dividendo, tá? Seja ela IPCA+, né? Vamos imaginar que é uma carteira IPCA mais 8% ao ano. A gente está trabalhando aqui com IPCA de médio e longo prazo de 4% ao ano. Ah, Ricardo, mas a meta do Banco Central é 3%. É 3% a meta do Banco Central, mas, bem, como eu já tenho 20 anos de mercado, eu já percebi que o Brasil é um aluno nota 6. E como o Brasil é um aluno nota 6, 4% de IPCA de médio e longo prazo eu acho que está de bom tamanho para a economia brasileira. Tomara que eu esteja miseravelmente errado, tá? Mas isso aqui é um exemplo, tá bom? Então vamos seguir. Carteira, dividend yield aí de... Ou pode ser, você não quer IPCA mais 8? Tá bom, é um CDI mais 3, vamos imaginar aqui um CDI de 9%, CDI mais 3. Se fosse uma Selic de 9,5, seria um CDI mais 2,5. Pronto, vai render os mesmos 12. Pode ser um mix das duas, um pouco de IPCA, um pouco de CDI. Enfim, você montou uma carteira de 12% ao ano, grosso modo aqui, quase 1% ao mês, né? Porque você tem que fazer na composição e não é simplesmente somando. Mas, tirando o requinte da álgebra,
não é difícil você montar uma carteira de fundo de papel, né? No atual cenário, tá bom? Estamos gravando este vídeo nos últimos dias de abril de 2024, então não é difícil você montar uma carteira que vai render quase 1% ao mês, aí praticamente 1% ao mês, só com fundo de papel. Maravilha! Essa carteira então vai render R$48 mil no ano, que dá R$4 mil por mês. Ajudinha aí, né? Então lembra, essa pessoa aqui, essa família, tinha este imóvel, 400 mil, vendeu, comprou FII, 4 mil por mês, só fundo de papel, porque que ela olhou, opa, o que paga mais. Só que ela vai fazer uso dessa renda, tá? Ela vai fazer uso dessa renda. No primeiro ano, IPCA, 4%. Então, ao final do ano, o poder de compra já caiu 4%. Vamos imaginar então que uma das despesas que será paga com a renda dessa carteira de fundos imobiliários é uma despesa que por mês custa R$400. Ou seja, esta despesa consome 10% desta renda. 10% no primeiro ano. O que é a natureza da carteira que só tem fundo de papel? Você lembra que eu te mostrei? O patrimônio, né? Só vai subir se tiver emissão. Sem emissão, ela vai continuar rendendo ali. Você tem 400 mil investido. Não vai ser corrigido por... Não é um imóvel que cresce por inflação. No outro ano, você continua com os 400 mil. Saiu tudo no dividendo. Aqui a gente está considerando um mercado mais eficiente. A precificação da tela nem foi para ágil exagerado, nem para deságio exagerado. No fringir dos ovos, é como se essa carteira de fundos imobiliários estivesse rodando bonitinho com um PVP ali de 1, tá? Muito próximo de 1.01, 0.99, enfim, 1. No ano seguinte, mais uma vez, ele pagou 12% em dividendo, distribuiu tudo, reteu quase nada, 48 mil foi a renda anual, 4 mil por mês, IPCA novamente 4%, seu poder de compra já cai mais de 8%. Aquela despesa foi corrigida por IPCA. Imagina aqui uma despesa que está por contrato corrigindo, é a coisa mais comum na nossa vida. Você assinou vários serviços que tem por aí, contratos, corrigindo ali por IPCA. Opa, já subiu para 416. Não tô falando mais de R$400. Já está consumindo 10,4% da minha renda. Ano após ano, o patrimônio fica parado. Fundo de papel não tem a programação para ir se corrigindo por inflação como o tijolo. O bom tijolo, a gente espera isso. E aí, o que aconteceu? Quando chegou lá no 10º ano, essa despesa já era R$569. Ela veio corrigindo por inflação aqui, ó, 4% todo ano. E ela já consumia mais do que 14% daqueles 4 mil. Gente, eu fiz com uma despesa que corrige bonitinho o IPCA, mas a gente sabe que existem importantes despesas no nosso dia a dia que corrigem acima do IPCA. Isso não quer dizer que o IPCA não serve para nada, que não reflete a realidade, não é isso. O IPCA é uma cesta que tem lá mais de 400 itens pesquisada todos os meses nas principais capitais brasileiras. E essa cesta foi montada conforme uma pesquisa chamada POF, Pesquisa do Orçamento Familiar, com os brasileiros e brasileiras, para tentar refletir a realidade. O que a população está consumindo? Então tem de tudo ali. No IPCA tem arroz? Tem feijão? Tem laranja? Tem pneu de carro? Tem! Ah, mas aquela família não tem um carro, mas existem famílias que têm. Então tem consumo. Pesa menos, óbvio. Pesa bem pouquinho, mas algum peso tem. Tem plano de saúde? É toda família que paga por plano de saúde? Não, mas tem plano de saúde. E aí eu trouxe aqui um exemplo de plano de saúde. Vamos imaginar que no primeiro ano, destes R$4 mil aqui, que esta família tinha nesta carteira de só tem fundo de papel, ela usava R$600 para pagar mensalmente o plano de saúde. Então lembra, a renda mensal era 4 mil, ela estava usando 600 no plano de saúde. Representava quanto? 15% da renda. 15%. Nesta coluna aqui, eu trouxe o reajuste do plano de saúde, conforme consta lá no site do IBGE nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, o reajuste médio de plano de saúde no Brasil foi esse. Ricardo, o meu foi mais. Nos últimos 10 anos, o reajuste médio de plano de saúde foi esse. Tá lá no site do IBGE. Ninguém vai brigar comigo, tem que brigar com o IBGE. Aí no primeiro ano, 9%. Opa, esse cara aqui, então, no segundo ano, ele já corrigiu esses 9 aqui, ó, 673. Aí foi corrigindo. Quando chegou no 10º ano, você continua com uma carteira que
que te gera 4 mil por mês. Teu patrimônio tá paradinho. E agora o plano de saúde, ele não consome mais 15% dessa renda. Ele consome 32% dessa renda. 32% dessa renda. E fora plano de saúde, há 10 anos, tinha uma criança com idade escolar começando, educação infantil. E aí custava lá R$500. Escola então, gente, plano de saúde, escola, tem pra tudo quanto é preço e tudo quanto é bolso. Coloquei aqui um valor X, R$500 de mensalidade. E também pense, especialmente o pessoal que tá nas grandes capitais, tá? São Paulo, Rio. Ah, Ricardo, aqui não tem escola de R$500. Esse é o preço de morar na capital, né? Numa grande capital. Se você for pra uma cidadezinha do interior, de um estado até menor, não sei se R$500, talvez 600, enfim, mas não vai custar a mesma coisa do que em São Paulo ou no Rio. Voltando aqui no nosso exemplo hipotético, R$500. Era 12,5% da renda. Consumia 12,5% lá dos R$4.000. Só que os 4 mil não mudam, a carteira só tem fundo de papel, o patrimônio não cresce, vai render ali 12% ao ano. E aqui eu trouxe a inflação da mensalidade escolar. Isso aqui é uma média. Educação infantil, educação básica, ensino médio, enfim. Isso é uma média. Mais uma vez, está lá no site do IBGE, últimos 10 anos. Reajuste nos últimos 10 anos. Então, 11% no primeiro ano, 10% no segundo, 11% no terceiro, né? Eu tenho filho em idade escolar, eu sei muito bem como isso daqui funciona. E lá no 10º ano, aquele negócio que consumia 12,5% da sua renda está consumindo 25%, o dobro. A inflação de saúde nos últimos 10 anos, 137%. Olha o IPCA quanto era. 48% nesse nosso exemplo hipotético, ficando em 4% aqui. Mas saúde do jeito que foi, 138%, 124% educação. Quando você soma os dois, olha só que interessante. Saúde e educação representavam 27,5% daquela renda. Passados 10 anos, 57%, quase 58% da renda. Quase 58%, mais do que dobrou o peso. Tudo isso para te dizer que se você montou uma carteira que só tem fundo de papel, você montou uma carteira que está programada e você usa a renda, presta bem atenção, você não está reinvestindo dividendos, você está usando a renda. Você montou uma carteira que está programada para perder poder de compra ano após ano, sucessivamente. No primeiro ano, vai doer pouco, você mal vai perceber, a não ser que a gente tenha um IPCA absurdo, completamente fora da curva, mas talvez você mal perceba. Mas com o passar dos anos, 5 anos, 10 anos, vai ser absurdo isso daqui, ó. Se eu considerar essas 3 contas, então, eu tinha 10 com 15, 25. Aqui a gente estava falando de 37,5, certo? Passados 10 anos, nós estamos falando de mais de 70%, quase 3/4 da renda nessas 3 contas. Era menos de 40, passou de 70 depois de 10 anos. Este é um erro muito comum. Este erro acontece quando a pessoa olha só para dividendo. E na fase de usufruto, quando ela precisa de renda, se aquele investimento é para lhe gerar renda e ela precisa da renda, a pessoa, o investidor, a investidora, fica tentado a montar aquilo que gera mais renda no curto prazo. E a gente observa que a médio e longo prazo, o resultado pode ser catastrófico. Pode não. Será? É por isso que mesmo na fase de usufruto, quando você já está usando os seus dividendos para fazer frente às suas despesas de dia a dia, é importantíssimo que a sua carteira de fundos imobiliários esteja equilibrada entre fundos de papel e fundos de tijolo. Ricardo, desse jeito aí eu não vou botar nenhum fundo de papel na minha carteira, vou pôr só fundo de tijolo. Então não, fundo de papel é importante. Fundo de papel, lembra? Ele não tem um dividendo maior, então ele ajuda a melhorar o rendimento médio da carteira. Fundo de papel estruturalmente tem menos volatilidade do que fundo de tijolo. As boas carteiras, fundo high grade, menos volatilidade. Então ele ajuda a baixar a volatilidade, o chacoalho da carteira. Mas não dá para montar uma carteira só com ele, especialmente na fase de usufruto. A não ser que você tenha uma disciplina gigantesca de tirar um pedaço do teu dividendo de todos os meses e reinvestir, porque você sabe que um pedaço daquilo é inflação e tem que voltar para o patrimônio para você não perder poder de compra. Neste nosso primeiro exemplo aqui, ó, o poder de compra caiu quase 50% em 10 anos, olhando só para o IPCA. Se tudo que você comprasse fosse corrigido pelo IPCA. E a gente sabe que não necessariamente, né, a depender da tua cesta individual de consumo, o IPCA efetivamente reflete. Pode ser que seja maior, se você tem mais peso de gasto de
de saúde, se você tem mais pesos de gasto de educação, por exemplo, do que está embutido lá no IPCA, invariavelmente esses itens vão acabar fazendo com que a tua inflação seja acima do IPCA, acima da média nacional. Coloca aí nos comentários se você toma estes cuidados, você que já está em fase de usufruto, que usa os dividendos do teu fundo imobiliário, se você toma esse cuidado de ter um mix de tijolo e papel, e mais tijolo do que papel na tua carteira. Você que ainda não está na fase de usufrutos, coloque para mim aí, se você estava pensando em montar uma carteira só com fundo de papel, porque paga mais dividendo quando chegasse na hora de usar a renda que o fundo imobiliário te gera. E também não se esqueça de colocar nos comentários o conteúdo que você quer ver aqui no canal, porque seguramente a gente vai voltar aqui com mais conteúdo de fundos imobiliários para vocês. Gostou do conteúdo? Gostou do vídeo? Peço para você só aquele like bacana, porque o dividendo do fundo imobiliário não é tributado e o like também não é tributado. Então a gente pede o like para vocês, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar a notificação, você ficará sabendo quando publicarmos novos vídeos aqui para vocês. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima.